turma, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula com a tia Selma. E nesta aula de hoje nós estaremos trabalhando alguns assuntos já estudados no primeiro bimestre, iniciando pela disciplina de língua portuguesa. E para darmos início às nossas revisões, nós vamos trabalhar agora com falamos em tonicidade das palavras, estamos nos referindo à sílaba tônica de uma palavra, ou seja, aquela sílaba que pronunciamos com mais força. E de acordo com a posição desta sílaba na palavra, podemos classificá-la como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando que uma palavra é classificada como oxítona? Quando a sua sílaba tônica é a última. Por exemplo, nós temos a palavra jacaré, onde ré é a sílaba mais forte desta palavra. As paroxítonas têm a sua sílaba tônica na penúltima posição. Um exemplo de uma paroxítona é a palavra plantas. Plan é a sílaba mais forte desta palavra, tornando ela uma paroxítona. E temos ainda as proparoxítonas. A palavra é classificada como proparoxítona quando a sua sílaba tônica é a antepenúltima. E a tia vai deixar aqui como exemplo a palavra quilômetros, onde o ló é a sílaba mais forte e é também a antepenúltima sílaba dessa palavra, classificando-a como proparoxítona. Uma dica. Vocês observaram que na palavra jacaré há uma sílaba acentuada e que esta é a sua sílaba tônica. Isso não significa que toda sílaba tônica deve obrigatoriamente estar acentuada, porque existem outras situações em que há a sílaba tônica na palavra sem acento. É por isso que a tia gosta de lembrar lá na sala, neste assunto, que toda sílaba acentuada é a sílaba tônica de uma palavra, porém nem toda sílaba tônica é obrigatoriamente acentuada, pois ela deve observar algumas regras de acentuação, que será o nosso próximo assunto a ser revisado. Como eu falei anteriormente, para que uma palavra seja acentuada, ela deve seguir algumas regras. No caso das palavras oxítonas, nós temos que estar observando a sua terminação. Por quê? Ela só receberá um acento quando for terminada em A, E, O, seguido ou não de S, em e ens. Por exemplo, cajá, parabéns, também, entre outras. Já as palavras paroxítonas, para serem acentuadas, elas também devem ser observadas as suas terminações, porém elas devem terminar em an, i, u, ão, seguidos ou não de s. Também devem estar terminadas em ditongo, ps, ons, l, R, N ou X. Somente neste caso é que as palavras paroxítonas deverão ser acentuadas. E temos ainda as proparoxítonas, que é uma situação especial, porque a regra nos diz que toda palavra proparoxítona ela deve ser acentuada obrigatoriamente. Então, se você encontra uma palavra, necessita encontrar sua sílaba tônica para classificá-la, observe primeiro que, se ela não tiver acento nenhum, ela não pode ser proparoxítona, porque a regra é bem clara e nos diz: toda palavra proparoxítona é obrigatoriamente acentuada. E continuando a nossa revisão, vamos aprender um pouco mais agora sobre verbos. Lembrando que verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Relampejar, chover, trovejar, cantar, dançar, pular, correr, entre outros.
O verbo ele pode ser conjugado precedido de pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ele pode ser conjugado também em diferentes número, tempos e modo. Quando eu falo de número, eu estou me referindo a singular e plural. Singular, quando nós nos referimos a apenas uma pessoa, certo? Ele canta. Plural, quando nos referimos a duas ou mais pessoas. Nós estudamos, nós viajamos, eles estudaram. E quando a gente fala em tempos do verbo, estamos nos relacionando a pretérito ou passado, que é quando algo que já aconteceu, a criança chegou. Presente, algo que está acontecendo no momento, eu estudo. E futuro, quando nos referimos a algo que ainda irá acontecer, a criança estudará. Esses são os tempos do verbo. Nós temos ainda os modos do verbo, que são modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, ele indica uma ação certa, algo que você tem certeza, como a criança brinca. O modo subjuntivo, ele indica algo incerto, algo que você não tem certeza. Se a criança estudasse mais, seria aprovada. Aqui nós temos o modo subjuntivo. E temos ainda o modo imperativo, que indica uma ordem ou pedido. Vai estudar, durma mais. Esses são os modos do verbo: indicativo, subjuntivo e imperativo. Bom, terminando aqui a nossa videoaula de revisão de língua portuguesa. A tia quer mandar um abraço para vocês, um beijo e dizer que eu estou com muita saudade e que, se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente. Até a próxima videoaula.